Capítulo 14 dos médiuns. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e pneumatógrafos. Durante esse capítulo nós vamos estudar cada um desses casos, o que cada médium desses pode fazer, como que eles podem agir dentro da nossa estrutura mediúnica, e assim nós já vamos começar a nos esclarecer de um ponto mais avançado sobre o estudo da mediunidade, a especificidade de cada médium, para que a gente consiga entender mais e trabalhar melhor. Todo aquele que sente no grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, qualquer um que sinta a influência dos espíritos, ele é médium. E todos nós vamos sentir a influência dos espíritos em grau mais avançado, em grau menos avançado. Mesmo aqueles que parecem ser uma rocha, eles assim o são, porque tem uma equipe de espíritos que pensam daquela forma e em perfeita sintonia agem. Eu não acredito em espiritismo, eu não acredito em Deus, eu não acredito em mediunidade. Cada um expressa-se daquele jeito. Mas na realidade é um grupo de espíritos que assim falam, porque na realidade eles não querem acreditar. Da mesma forma, nós que acreditamos no espiritismo, acreditamos na mediunidade, acreditamos em Deus, temos conosco em sintonia com grupos de espíritos que assim acreditam. Aí você pode perguntar, mas por que alguns espíritos não acreditariam? Por orgulho, por vaidade e por medo de encarar a realidade e encarar-se frente a frente perante as leis da vida. Portanto, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. E como todos nós sentimos, sejam por espíritos bons ou maus, somos todos médiuns de alguma coisa, de alguém. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Esse é o homem, é o ser humano. Hoje, as pessoas gostam que escrevem o homem ou a mulher, e as mulheres são muito mais sensitivas do que os homens, se a gente for levar por esse lado. Então, a todos os seres, podemos dizer que existe a mediunidade. Entre os animais, acredito que ela exista. Embora o Kardec, num capítulo bem específico, ele mostra que os animais não são médiuns na acepção que nós queremos entender na comunicação dos espíritos para os seres humanos. Mas esses animais têm a sua percepção psíquica. Para quem tem animal de estimação, já percebeu várias situações onde há grande evidência de que o animal percebeu algo mais. Então, não é nenhum privilégio, por isso mesmo, raras pessoas que dela não possuam algum rudimento, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Preste atenção, mais ou menos médiuns. Então, todos nós somos mais ou menos médiuns. Como tem lá no livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imagineis. Por ordinário, muitas das vezes são eles que vos dirigem. Portanto, quando nós afirmamos que espíritos nos induzem para um lado ou para o outro, eles estão nos induzindo, nos intuindo para condições de pensarmos quanto ele, de acordo com a nossa afinidade, com a nossa sintonia. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Denotar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, a faculdade mediúnica, que bem caracterizada, ela se traduz por efeitos patentes. Cada um de nós vamos produzir um efeito relativo à nossa mediunidade. Sabe aquela hora que você fica com muita raiva e xinga no trânsito? Não vale a pena você perceber os espíritos que estão ali com você.
Agora, se é aquela hora que você fica com raiva, você respira fundo e fala, vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe, tenha um bom dia, aí você está recebendo as bênçãos de luz. Lembre-se, tem uma palavra de provérbio budista que diz mais ou menos assim: se você explica para o outro e ele não entende, não se preocupe. Não se revaide, não perca paciência por causa disso. Ele é simplesmente o outro. Você entende, ele não. Você compreende que você não precisa de xingar no trânsito, ele não. Então, vai com Deus. Certa vez, um senhor ficou muito bravo que eu estava manobrando para sair o carro. Ele vinha bem longe, mas ele estava com muita pressa. E quando estava manobrando o carro, ele entrou passando, vinha outro, ele teve que parar. Aí eu posicionei o carro para ir em frente. Ele veio muito furioso, emparelhou do meu lado e quis me xingar. Ficou vermelho igual um pimentão. Quando ele começou a me xingar, eu falei, vai com Deus, tenha um bom dia. E ele ficou cada vez mais com mais raiva, ele xingava, vai com Deus, tenha um bom dia. Logicamente, depois que ele saiu, eu fiquei muito irritado com aquela situação. Mas naquele momento, eu consegui deixar um vai com Deus para ele. É importante que a gente treine até que aquilo se torne normal. Porque xingar no trânsito é normal de todos nós. Por que a gente está falando disso? Porque aqui está falando da nossa sensibilidade, da nossa sintonia, o que produz a mediunidade. Se você xinga, está produzindo maldição, está gerando energia contra você. Se você abençoa, se você bendiz, você está gerando boas energias que estão indo a favor de você. Por isso é importante a gente saber o que nós estamos produzindo aqui. Porque em cada um de nós ela se manifesta de uma maneira. Por isso lembramos do famoso xingar no trânsito. Vamos nos vigiar, vamos nos educar para que isso não aconteça. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para o fenômeno desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. É outra coisa que nós temos que estar atento. Nós citamos aqueles que falam não acreditar em Deus e não acreditar nas comunicações espíritas, não acreditar na reencarnação e tantas outras coisas, e tem aqueles que falam assim, eu acredito duvidando. Então, na hora das manifestações, os espíritos que manifestam por ele são aqueles que duvidam. Então, ele acredita duvidando, que ele sabe que se ele não for, ele vai passar mal. Mas na hora da manifestação, esses espíritos são tornam-se mais, ou melhor, vão ser esclarecidos, vão procurar ser, a partir dali eles começam a entender a importância de se educar, e o médium vai seguir na sua vida. Então, todos nós precisamos ter a boa vontade de começar a nos educar, porque existem tantas manifestações quanto as espécies de espíritos que existem. E os padrões mentais e emocionais dos espíritos também que existem. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Aí tem dos negadores, aqueles médiuns que sempre negam. Aliás, eles normalmente nem vão para a casa espírita, às vezes nem vão procurar um templo religioso, mas eles são médiuns. Médiuns de negação, podemos afirmar. E tem aqueles médiuns também fanáticos que acreditam cegamente de uma forma, e muitas das vezes estão fora da doutrina espírita, e começam a implantar ideias tortas. Existem os médiuns materialistas que só acreditam nas coisas materiais, e tentam fazer que o materialismo predomine entre a humanidade a qualquer custo, mesmo espalhando dor, sofrimento e angústia. Portanto, devemos estar sempre vigilantes qual tipo de mediunidade estamos exteriorizando de nós mesmos. E por isso que existe um ciclo evolutivo da vida. Quanto melhor nos educarmos para entendermos a mediunidade nesta vida, certamente, na próxima existência, chegaremos melhores, mais bem educados. Esta foto do Bhagavad Gita, que a gente tirou do Google Imagem, nos reporta ao melhor entendimento do nascer, crescer, envelhecer, morrer, nascer, crescer, envelhecer, morrer, sucessivamente, até que aprendamos realmente a nascer, realmente a crescer, realmente a envelhecer, realmente passar para outra vida com a consciência tranquila de que estamos no processo de crescimento. Isso é importante para todos nós, entendermos o processo de crescimento espiritual. Muita paz a vocês, que Jesus abençoe seu lar.